dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E depois do Felizes vem uns ais aí depois. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus, né? Aqui as bem-aventuranças de Lucas, primeiro domingo aqui, em que nós trataremos das bem-aventuranças do Sermão da Planície de Lucas. Sexto domingo do tempo comum, vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai ler o Evangelho, Lucas 6, 17. Aí dá um pulinho do 20 ao 26. Pega a sua Bíblia enquanto a gente toca a vinheta. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, situar aqui os nossos ouvintes aí, telespectadores, né? Nós estamos aí novamente agora no Evangelho de Lucas, ano C, e o Evangelho de hoje começa nesse capítulo 6, né? O versículo 17 aqui, depois do 20 ao 26, ele narra, ele pula, né? Primeiro porque Jesus aqui, depois de subir a montanha, do 12 ao 15, né? Ele está chamando os seus 12 apóstolos, né? Do 12 ao 16, a escolha dos 12. Depois vem exatamente o 17, que entra aqui na liturgia de hoje, e pula para o 20 ao 26. Né? Ele omite aí o 18 e 19, porque, se você não está com a sua Bíblia aí, eu estou lhe situando, ele está dizendo que muitas pessoas, né, procuram Jesus e querem tocar nele, né? E aí a liturgia, aí os liturgistas acharam desnecessário colocar esses dois versículos, né? Pula direto para o Sermão da Montanha, o Sermão da Planície aqui de Lucas, né? Então, só para situar aqui os nossos ouvintes, né? Isso é interessante notar também, assim, que acho que o principal da liturgia aqui, eles decidiram focar direto no sermão, né, e não tanto na vinda. Mas ele coloca, assim, é muito claro que quem é que está ali. Isso é, assim, a gente vê que são os apóstolos, os discípulos e uma grande multidão. A gente normalmente confunde, assim, que também não é tão difícil, é apóstolos e discípulos, né? Até porque várias vezes no Evangelho essas duas palavras são usadas, né, comutadamente. Mas existem os 12, que são os escolhidos dele, que ele foi, chamou os que ele quis, e tem os discípulos, que podem ser, que é o grupo maior daqueles que o seguiam, né? Que podem ser os 72, e aí até São Paulo vai falar dos 500, né? Mas aí vamos ver aí, assim. Mas os discípulos é mais amplo do que os 12. E, inclusive, também nessa situação aí, ele diz da Judéia, Tiro e Sidônia, então inclui também pagãos, né? Então, não somente o povo judeu, mas também está presente aqui habitantes de Tiro e Sidônia, que eles já supõem que essas pessoas ouviram falar de Jesus e foram atrás de Jesus. Então, lá depois é que Jesus vai a essa região de Tiro e Sidônia, né? A Cirofenícia, lá, aquela cura que também a gente leu nessa semana, né? Então, é a região
fora de Israel, mas que agora aqui no Sermão de Lucas ele inclui. Então, são discípulos, talvez aí já futuramente discípulos, porque ele está chamando os discípulos, mas na verdade inclui não apenas o povo judeu, o povo de Israel e o povo de fora, né? Uhum. E aí ele está na Galileia, assim, só para também geograficamente falando, ele está aqui na Galileia, aqui é Jerusalém, Tiro e Sidônia é aqui. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo o mapa até lá para cima, Tiro e Sidônia, que já era na atual Síria de hoje, né? Já é fora de Israel, e Jerusalém, que é lá embaixo, né? Embora as pessoas falam, né, vamos subir para Jerusalém, que é uma ladeira, né, uma montanha subindo, mas se você olhar no mapa, você está indo para o sul, né? É, Só para. Então, assim, às vezes as pessoas confundem, Jerusalém no norte. Não, Jerusalém é no sul, no mas é em sul. cima da montanha, né? Então, enfim. Então, o que que ele fez aqui? Ele englobou todo mundo que estava vendo. E aí já entenda, hoje a gente tem o costume, né, no Brasil, você dirige um dia inteiro, não sai nem do Maranhão, né? Ou então dá 24 horas para passar da Bahia. Mas naquela época, assim, você pegar de Tiro até Jerusalém era um caminho, assim, é muito chão. Então, já é interessante notar isso. O Lucas, ele abrange, diz, ó, pessoal, é todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui. Jesus estava pregando, ele não estava fazendo distinção para quem ele estava pregando. Todo mundo está incluso aqui. Até porque está todo mundo incluso no Voz, né? O pessoal de Tiro e Sidônia está no Voz também. Ele não vai dizer, olha, vocês, menos o pessoal aqui de Tiro e Sidônia pode ficar aqui de lado. Não tem isso, assim, todo mundo está no Voz. Ele fala para os discípulos, né? Como você diz, é um povo mais amplo do que propriamente os 12 apóstolos, né? E provavelmente está se dirigindo, provavelmente ele está, já que o evangelista situou aqui, né? Não somente o povo da Judéia, né? Gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Então inclui também os pagãos que são chamados também a ser discípulos, né? Isso aí depois, quando os evangelhos vão se espalhar para todo mundo, eles os de língua grega, os judeus, os cristãos que vieram do paganismo, né? Então, toda aquela discussão que Lucas vai omitir aqui no seu sermão, né? Diferentemente de Mateus, que dirige mais para os judeus, o sermão de Mateus é maior, mas Lucas ele está se dirigindo também aos judeus, então aos pagãos. Então não tem essa visão específica para os cristãos que vinham do judaísmo, como é mais para Mateus, né? Mateus cita mais o Antigo Testamento e tudo mais, né? Vai explicar também as tradições e tudo mais para o povo que já entendia esse sentido do Antigo Testamento. Agora aqui Lucas não, né? Ele é mais para o povo grego-judeu, né? Grego, Pagão. Pagão, desculpe aí. Uhum. São os gregos, né, de fora. E Lucas também, ele era grego, né? Grego no sentido não que ele nasceu na Grécia, ele era grego porque ele era falante do grego. Naquela época é mais amplo, né? E também notar isso, né? Foi a liturgia o ofício das leituras da sexta-feira, essa discussão de São Paulo, né? São Paulo falando, eu não estou pregando circuncisão, se eu estivesse pregando circuncisão, para que você via a cruz, né? E ele está falando toda essa coisa da lei e da salvação de Jesus, que não é na lei. Mas essa discussão todinha assim, não entra muito no caso, especialmente de quem é como é que diz assim, o público-alvo do Evangelho de Lucas, porque eles nem conheciam a lei, né? Eles não sabem nem o que eles tinham que seguir. Então, assim, não vale a pena ficar entrando muito nesse assunto, porque não é esse o principal objetivo aqui, né? É por isso que ele omite, lá em Mateus, tem o Mateus no capítulo 5, né? Aquele ouvistes o que foi dito aos antigos. Lucas não vai nem falar dessa parte aí, porque eles não entendiam o que não ouviram, né? O que tinha sido dito aos antigos. Então, por isso que é menor o sermão aqui de Lucas do que de Mateus, né? Mateus ele é mais específico para os cristãos que vinham do judaísmo, né? Jesus vai ser o novo Moisés, né? Então, para eles, vindo do judaísmo, tinha sentido todas essas explicações aí que Jesus vai dizer lá no sermão da montanha lá de da montanha. Mateus.
Da Não, e montanha. aí dá um sinal ainda mais forte por ser o sermão da montanha em Mateus, porque o sinal da montanha é muito forte, inclusive desde o Antigo Testamento. É sempre uma subida na montanha, né? O sacrifício de Isaac foi subir na montanha, é, Abraão sacrificando Isaac, Moisés, Elias, Sobe ao sempre monte, vai, recebe a lei na na montanha, e depois. montanha. Então, Exatamente. é muito simbólico para quem é o ouvinte de Mateus que Jesus tenha falado de cima da montanha. O ouvinte de Lucas, tanto faz onde é que ele estava falando. Então, assim, não é que, enfim, tudo que Jesus faz tem um símbolo. Não quero dizer também que é. Que aqui, por sinal, assim, uma coisa que eu tinha falado, me veio agora isso aqui. Uma coisa que eu tinha falado, quando a gente estava comentando ainda, acho que foi no Cristo Rei, a questão do Herodes. Herodes? Não. Pilatos, Pilatos. Jesus ali, né? Que eu estava falando. A gente esquece que os romanos eles eram muito supersticiosos e eles não eram ateus, eles acreditavam em muitos deuses. E parte dessa tradição, parte dessa cultura dos deuses, né? Que os romanos só mudaram o nome, mas eram os mesmos deuses, era acreditar que os deuses vinham intervir diretamente. E eles vinham e agiam. Então, assim, não descarta a possibilidade até do Pilatos ali, tá achando, rapaz, será que isso é um Deus mesmo e eu tô botando ele aqui? Então, assim, talvez ele não acreditasse que Jesus era Deus como a gente entende, como Jesus realmente o era. Mas ele estava acreditando. Então, só por que eu fechei esse ciclo? Porque aqui ele desceu, né? Desceu da montanha. Lembra que os deuses gregos eram todos lá em cima do Monte Olimpo? É, Que desciam para intervir. Aqui, lógico, não estou dizendo que é claramente isso, mas dá uma. Opa, pode dar a entender. pode dar a entender que também é Deus que desce, né? Que desce do monte. Enfim, por favor, não me chame de herege. Eu não estou dizendo que Lucas está comparando Jesus com os deuses do Olimpo de forma nenhuma. Eu só estou dizendo assim: existem referências, existem coisas por trás que não são diretamente claras, mas que aqui podem dar um sinal. E eu vejo, e assim, a gente consegue enxergar alguma coisa aqui. Do mesmo jeito que para o povo judeu receber a lei que vem de cima da montanha é um sinal muito forte, perceber a sabedoria que desce da montanha para um grego talvez seja também muito forte. Né? Não sei porque eu não sou grego, né? Mas assim, a gente vê sinais aqui, a gente vê também que é como diz a Dei Verbo, Deus se utiliza da cultura e da maneira de falar daquele que está escrevendo ali, né? Deus não... Enfim, e aqui a gente Exato. pode talvez ter um sinal. Pois é, um outro ponto aqui também, que nós iniciamos hoje, no sexto domingo aqui, o sermão da planície de Lucas, e aí a gente vai ainda continuar no sétimo e no oitavo domingo, né? Esta Uhum, continuação do restante aqui de Lucas. Não todo, né? Se você quiser ler o sermão da planície todo de Lucas, você precisa pegar a sua Bíblia, porque no sétimo e no oitavo domingo, os próximos dois domingos, nós teremos ainda uma continuação, mas não todo o sermão. Agora, quando você pega o ano A, que é o de Mateus, aí você tem 4 domingos com o Sermão da Montanha, né? Que também é o início, né? É o quarto, quinto, sexto e sétimo domingo são dedicados ao Sermão da Montanha lá de Mateus. uhum. E pois é. Então assim, eu também não, assim, a gente vai vendo que mesmo que a gente não lê o Evangelho todo no domingo, durante a semana a gente lê também, né? Então vai ter. Enfim, Vai ter lá depois quando tiver. Nós estamos atualmente nós estamos em em Mateus. Marcos, né? É. Na semana, né? Mas depois vai ter Mateus e Lucas. Termina o Uhum, ano durante a semana com o Lucas, né? uhum. Mas lá na Vamos para frente as a gente vai. bem-aventuranças. Vamos voltar aqui às bem-aventuranças. Então tem as bem-aventuranças 4, né? Em Uhum. Mateus são 8 e Lucas só coloca metade, né, das bem-aventuranças de Lucas. Ou o contrário, né? Mateus tenha Mateus aumenta. estendido, né? Aumentado lá e colocado em outras ocasiões, né? Jesus, em Mateus 5, 6 e 7, são vários ensinamentos de Jesus que Lucas até coloca mais alguma coisa desse sermão de Mateus ao longo da vida pública de Jesus, né? Uhum. Lembrar que, diferentemente de João, Lucas só tem uma subida para Jerusalém, né? Jerusalém. A grande subida lá
que vai, depois do ministério na Galileia, Jesus vai subir para Jerusalém, né? E vai subir, pronto. E em João não, tem várias idas e vindas de Jesus lá, por isso que pelo Evangelho de João são 3 anos de vida pública, né? Porque são 3 Páscoas, né? O evangelista narra 3 ocasiões, então como a Páscoa é anual, provavelmente então Jesus levou durante anos, participou de 3 celebrações pascais lá em Jerusalém. A gente tem que também notar isso. Mas aí você escuta, mas aí então é incoerente. Aí Lucas está dizendo uma coisa, João está dizendo outra. Gente, eu já falei isso 1000 vezes aqui no podcast, né? Escrever era caro, muito, muito, muito caro. Escrever um evangelho desse era o valor do seu salário do ano todinho. Era um ano todinho para você comprar um rolo do tamanho desse evangelho. Então, cada um escrevia aquilo que achava que era essencial. Para Lucas, contar quantas vezes Jesus foi para Jerusalém não era essencial. Era essencial era passar a mensagem. Então ele passou a mensagem desse jeito. Já João achou que era importante mencionar a Páscoa por outro motivo, por outra coisa. A gente tem que lembrar também que ali, já na época de João, já existia um gnosticismo, já estava cheirando, já estava aparecendo ali. Então era importante para João enfatizar outras coisas, por isso que o evangelho também é tão diferente. Mas perceber que eu achei essa comparação fantástica. A gente precisa dos 4 evangelhos para ver Jesus de 4 dimensões, né? Jesus nem é só tridimensional, ele é quadridimensional, para a gente entender que ele é tão grande que a gente precisa de mais de um ângulo para ver. Então, assim, não se arvore de achar que não, já sei tudo. Não, nunca a gente vai saber tudo. É verdade. Então, bem-aventuranças. Quais são as 4 de Lucas? Começa primeiro, bem-aventurados vós, os pobres. Aí, esse detalhe também, Jesus se dirigindo aos seus discípulos, né? Vós, né? Lá em Mateus bem-aventurados aqueles que são, né? Então, aqui é direcionado, Jesus está se dirigindo para os seus discípulos, enquanto que lá Jesus está falando aqueles que são, né? Então, e também aqui em Lucas ele não dá o adjetivo pobre em espírito, lá que Mateus vai dizer, não apenas o pobre material, que aqui Lucas enfatiza, né? Mas o pobre em espírito. Como ele não mencionou que pobre era esse, né? Então, se supõe apenas o pobre diferente do rico, que ele vai contrapor aqui nos 4 ais, né? Ai de vós ricos, né? Então, a primeira contraposição é entre os pobres e os ricos. Os pobres são bem-aventurados, felizes, né? Essa que acho assim, uma das questões dessa questão da riqueza e da pobreza da questão da confiança, né? O rico tende a pôr a confiança na própria riqueza. Eu me lembro das diversas parábolas que Jesus fala do rico, né? Do rico e do Lázaro, eu estou me lembrando agora, mas também daquele rico que diz, né? Agora está aqui minha colheita, enchi o armazém, agora eu não tenho mais preocupação nenhuma. Tolo. Hoje à noite vou te pedir a tua vida, e aí? Então, é a questão da confiança. A tua confiança, ela está onde? E aí é a questão do reino de Deus que não é aqui, né? Que não se acaba aqui. Ele remete a uma realidade que vai além dessa material. Isso é uma coisa, assim, eu estou dando na visão geral disso aqui, não estou falando de cada um, né? Estou falando da visão geral. A visão geral bem-aventurados são vocês que são pobres, que vocês agora têm fome, porque não vai acabar aqui, não é aqui que acaba. E ao mesmo tempo contrário, ai de vós que vocês acham que tem fartura, porque não é assim, não é aqui, a confiança não é essa, a confiança é em Deus. Exatamente, essa diferença entre o pobre, que é um pedinte diante de Deus, que sabe que precisa de Deus, né? A Lucas 18 lá, a parábola do fariseu e o publicano lá, que batia no peito e tem piedade de mim. O rico estava lá, o fariseu era rico, ele jejuava, dava o dízimo, não sei o quê, não precisava de Deus, então já tinha o consolo. Por que você vai precisar de Deus, né? Então,
ai de vós ricos, porque já tendes o vosso consolo. Então, essa diferença entre o pobre e o rico, principalmente nessa confiança, né? E é a primeira leitura, né? Sempre a primeira leitura remete ao Evangelho. No caso, hoje, o Jeremias, com o Salmo, né? Começa falando desse maldito homem que se fia no próprio homem, e o outro é bendito o que confia no Senhor. Então, essa confiança que o Senhor pede de nós, né? Depender de Deus, esperar só em Deus. O jovem rico, aí também você falando dos ricos aí, Sim. o jovem rico saiu triste, por quê, né? Porque só confiava nele, só tinha as suas riquezas, né? Era tão pobre que só tinha dinheiro, né? Dinheiro. É. E também assim, essa lembrança do jovem rico, né? Jesus olhou e amou, mas o amor dele estava mais no dinheiro do que em Jesus. E aí foi onde teve o problema todo, né? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que estava o coração do rico lá? Estava É, nas suas riquezas ali nesse tempo. Então, infelizmente, perdeu. Saiu triste, né? Como aí de vós que já tem, como é que ele chama aqui? Havereis de rir. vai Ai de que rir, vós que agora tereis luto. rides, porque tereis luto e lágrima. Saiu triste, saiu em lágrimas, porque já tinha o consolo dele, né? E não queria perder o consolo dele. É interessante. Ontem, na oração comunitária, na célula, foi uma das coisas que Deus falou na oração comunitária, foi isso. Ele tirava os consolos ou os confortos, as seguranças, não para deixar sem consolo e segurança, mas para que ele fosse o consolo e a segurança. E é muito isso. E aí, no que eu estou falando isso agora, eu me lembrei do Papa falando também, o Papa Bento XVI falando, Deus não tira nada, ele dá tudo, né? Exatamente. Deus, ele, Aquela ele... época dele do início para os jovens, né? Principalmente, né? Uhum. A gente acha que vai perder, porque se a gente se dedicar a evangelizar e a entregar a vida a Deus, vai perder alguma coisa, né? Deus não Buscar tira primeiro o nada. reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. A nossa Madre Santa Teresa aí de Jesus também, quem a Deus tem, nada lhe falta. Nada lhe falta, né? E Só Deus basta. essa beleza de perceber que também é isso, né? Assim, quando eu vejo, de certa forma, Deus gosta de realizar os nossos sonhos. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas é assim, a gente vê na história da vida dos santos que Deus realiza os sonhos deles. Não como eles queriam, não como eles sonhavam, mas como Deus quer. Vou dar, o primeiro exemplo é de Santo Inácio de Loyola, né? Que queria ser um soldado, queria ser um conquistador e não sei o quê. E aí Deus diz, não é assim não. Você vai ser um soldado, mas a sua companhia é a companhia de Jesus. E você vai ganhar até batalha, mas a sua batalha é contra o pecado, é contra o inimigo. Você vai batizar. E aí mandou os generais dele, né? São Francisco Xavier e tantos outros jesuítas que foram. E ganharam muitos exércitos, ganharam muitos e muitos exércitos para Deus. A própria Teresa d'Ávila, que gostava dessa coisa de fazer amizade, de conversar, de não sei o quê. Teresa, eu não quero tu conversando no locutório, não quero você conversando comigo, Teresa. E aí Teresa se tornou uma grande amiga de Deus e não precisava das duas outras amizades pequenininhas, não. E assim a gente vai vendo, né? A Terezinha que ainda vai além, né? A Terezinha queria ser missionária, não sei o que e tal. Terezinha, você vai ser o amor, Terezinha, né? Assim, Serei hoje, tudo, serei tudo. Exatamente, e mais ainda. Deus, né? A minha vocação é o amor. E Terezinha foi missionária, padroeira das missões, está aí, entendeu? Assim, com a padroeira junto com São Francisco Xavier, né? Exatamente. Então, a gente vê isso nos santos. Deus não tirou aquela coisa que para eles talvez fosse muito grande, mas que era pequeno. Deus não tinha um plano para Santo Inácio de Loyola, que ele ia ganhar uma guerrinha ali na Espanha e acabou. Meu filho é muito maior, muito maior, muito maior, né? E às vezes a gente fica dizendo, Deus quer tirar o meu plano da minha coisinha. Já faz o plano de Deus para ti, é tão maior, e tu fica querendo se agarrar com essas coisinhas. Vai ficar rico para quê? E depois? Vai fazer o quê com a sua riqueza? Vai enterrar contigo?
a purificação, né, que fala São João da Cruz também, é outro carmelita aí, né? A purificação dos sentidos, né? Deus vai purificando os nossos sonhos, né, os nossos desejos, nossos planos. Então, se a gente se abrir ao que que o Senhor quer, a gente vai entender que o plano dele é muito maior, né, do que a gente pensava, né? Uhum. É o próprio. Ele queria ficar só, ele queria solidão, só que Deus deu foi solidão pro pobre. Mas aí é outra coisa. Mas a gente vê isso, assim, é uma coisa que Deus faz. E aí eu me lembro do João Bala, que queria ir para a África, né? Eu lembro do João Bala falando isso. João Bala, muitos, muitos anos atrás, a comunidade de Shalom só tinha em Fortaleza e Pacajus. E ele dizia, não, eu vou para a África. João Bala, que África, João? Tá aí, tá. Onde é que tá o João Bala hoje? Né? Na Sim, África. Deus realizou o sonho do João Bala. Talvez ele nem se lembre disso, mas eu era pequeno e eu lembro disso, do João Bala dizendo que queria ir para a África. Eu digo, João Bala, mas que doidice é essa da tua cabeça para ir para a África? Hoje está aí, João Bala está lá na África, né? Então, assim, eu acho isso de uma beleza muito grande. Esses dias eu me lembrei disso, eu não sei porquê. A gente era criança, tava brincando lá na frente do Shalom e alguém tava falando de viajar e não sei o quê, e aí o João Bala falou que assim, não, eu não quero eu quero viajar para canto nenhum, não, eu quero ir para a África. Porque ele queria ser da comunidade de vida, ser missionário na África. Mal sabia ele que está aí, né? Um dia iria Um se dia. realizar esse sonho e tá E, aí, foi. É. assim, talvez ele nem se lembre disso, mas é interessante. Eu, na minha cabeça de criança, fiquei, olha o que o João Paulo vai fazer na África. E guardei isso na cabeça. Talvez eu vou até mandar isso aqui para ele para ver se ele se lembra disso. Mas É, a própria evangelização da Europa, né? Nós, brasileiros, fomos evangelizados pelos, né, europeus, né? Os portugueses, espanhóis, né? Você falando aí dos jesuítas que vieram, né? Padre Anchieta e Padre sim, Manuel da Nóbrega, que vieram fundar aqui as missões jesuítas aí também aqui no Brasil. Então, a gente deve muito aos europeus, mas hoje, é né, o contrário o caminho. os bispos lá da Europa nos agradecem porque nós estamos também evangelizando lá os jovens da Europa que hoje estão muito afastados de Deus, né? Você que mora aí na Europa lá, Sim. sabe disso aí, né? Não, e eu, Como eu, eu tava conversando com uma pessoa da Diocese essa semana. E aí, falando da comunidade Shalom e tal, ele perguntou quantos seminaristas tem na comunidade Shalom? Eu disse, não, tem uns 70, eu acho. A última vez que eu vi tinha uns 70. Aí ele, meu Deus, 70 é mais seminarista do que a diocese da Áustria toda. Eu digo, pois é, né? Eu não sei, ele falou exagerando, eu não sei quantos seminaristas a Áustria tem. Mas é capaz, eu não duvido não, porque eu vi uma foto número do seminário. Eu vi uma foto do seminário, que era a reunião de 3 dioceses, que não dava 30. pois Então, é. então é capaz. A Áustria tem 9 dioceses. Então, se cada diocese tiver 10 seminaristas, está bem pertinho dos 70. Né? Pois é, vamos rezar aí Reza pelas vocações. porque senão realmente aí não que a gente não possa também dar a nossa contribuição, isso aí, Manda né, os o padres para Brasil cá, né? Manda os brasileiros para cá. estão indo, né? Aí tem vários padres já evangelizando aí na Europa, né? Os padres aí da comunidade que estudam, mas também estão já também a sua tarefa aí Não, o padre Leonardo lá em Lisboa, o padre Ed na França, o padre Carlian assim, não está servindo diretamente apostolicamente, mas está servindo todos os padres da América Latina lá no Vaticano. Então a gente tem muitos padres nossos, graças a Deus, aqui na Europa servindo também, né? O padre Padre Vitor, Franco, o Padre padre Victor Franco, Hernandes, padre. tem São o padre muitos Vitão e o já. padre Vitinho. O padre Vitinho voltou, mas o padre Vitão tá aqui. Padre. Mas, Daqui, Padre Silvio está indo para ir para a Europa também. o padre Silvio tá vindo para cá, o padre Jean, meu formador pessoal, tá lá na África hoje, né? Lá em Lugano, lá na Lugano é o padre missão Guto que tá lá que é o RL de de Lugano. exatamente, né? Estão vindo, vai. Enfim, a gente inclusive tem um diácono da comunidade, se não me engano, em Portugal, né? Tem um diácono permanente da comunidade em Portugal. Eu não sei se Eu ele é acho. brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro? Eu não. É da Diocese, eu acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele é encardinado lá na Diocese, mas foi
transferido e cedido, né? Está presta o serviço também como diácono lá em Lisboa, lá, né? Que legal, que legal. Pois é, enfim, nós, os missionários que Desviamos um deixam pouco aqui. tudo, né, desviamos, mas ainda está aqui dentro, porque os missionários deixaram tudo para seguir Jesus. Pois Isso é, não deixa de fazer parte, né? vós, os pobres, porque a confiança deles não estava em eles, neles mesmos, né? Mas no Senhor, né? A pobreza, Jesus que se fez rico, né? Que era Fez pobre. pobre para, O contrário, ele para era nos, rico e se fez pobre exatamente, ele que tinha para nos condição divina enriquecer. se baseou, né? Foi Ele veio obediente nos até a morte enriquecer com a sua pobreza. para nos enriquecer. 2 Coríntios lá que fala dessa riqueza e a pobreza de Jesus, né? Jesus que era pobre, mas se fez, como é a passagem, Ele meu era Deus, rico e se fez era pobre, mas rico e se ele fez pobre, não para nos se enriquecer com a sua pobreza, passou né? por... Exatamente. É porque a gente tá misturando embora fosse divina condição, não se apegou ociosamente de ser igual em natureza a Deus Pai. Exatamente. E o cântico do sábado, das vésperas do sábado. Exato. Mas voltemos então aí o texto aí dos bem felizes e dos ais de vós, né? Uhum. O felizes, os bem-aventurados, essa palavra aí no grego lá, que é o Macarios, né? A gente tem que entender também essa diferença aqui. No inglês, então, ele tem até o happy e o blessed, né? É diferente aí. O happy, né? É um acaso. Pode ser, pode não ser, né? Happy tem aquela... May happen, né? Em inglês lá, pode acontecer, né? Acontece, né? A palavra mesmo é a mesma raiz do falar do felizes. Happy nesse sentido de pode ser que deu, pode ser que é como o tempo, né? Como Se diz aí fizer, falando, como diz em Portugal, calhou que foi bom, né? mas não é o sentido que Jesus quer dizer aqui, né? Macários é esse sentido de bem-aventurado, no sentido de abençoados, né? Aqueles que são pobres são felizes, abençoados, porque confiam em Deus e não pode acontecer que sejam, não, eles são desde já, né? Então, esse primeiro sentido aí do bem-aventurados, que algumas traduções, né, esses felizes, mas não traduz bem o grego aí, né, nesse sentido de que são abençoados porque confiam em Deus, né? Bem-aventurados, felizes, não é alegres, né? Não é feliz, alegria. não é uma alegria Pode ser assim. feliz e ser alegre, né? Como Jesus vai contrapor aqui também os ai de vós, né? Pois é, a gente tem que começar A a encaminhar, fechar né? aqui, né? Mas Fechar o ai de vós aí também, o Uhum. sentido aí dessas maldições, né? Propriamente, porque a primeira leitura aí, o Salmo fala do maldito, né? Mas aqui Jesus ele dá essa profunda tristeza, né? Essa profunda, digamos aí, consternação, né? Qual é a outra palavra aqui? Angústia, né? É uma profunda lamentação da É uma situação. lamentação, essa é a palavra. Ai de vós, coitado de vós, não é porque você vai ser maldito no sentido de que, né, cursed, né, em inglês lá, Exatamente, não é uma maldição. Jesus não está amaldiçoando quem é rico, ele está dizendo, coitado de vocês que são ricos. coitado de vocês, exatamente esse sentido, né? Porque você já tem um consolo, então você não confia em si mesmo, na sua riqueza. Então, é esse sentido que Jesus está lamentando por uma situação que, se você não cuidar, não é que a riqueza em si seja má, né? Jesus não vai condenar a riqueza, né? Inclusive, os apóstolos até se julgavam ricos, né? Quem poderá salvar-se, né? Então, Jesus vai dizer, é a situação. Foi bem o Mateus que disse, e agora eu? Como é que eu faço aqui? Deixaram tudo, mas ainda tinham a riqueza dentro deles, né? Então, Cobrador. ele vai lamentar. Então, é assim a condição, né? Quem vai poder se salvar? Então, Jesus, isso é impossível aos homens, mas tudo é possível para Deus, né? Aqueles que confiam em si não precisam de nada. Então, agora os pobres, né? Eu vi um meme essa semana. Era um videozinho, na verdade, que era um cara
E o americano, né, diz assim: eu estou gastando metade da minha fortuna para fazer agulhas bem grandes e camelos bem pequenos, Para entrar no reino, para ver né? se o camelo O passa. camelo passa aqui pelo buraco da agulha, né? Então, é mais fácil um rico O camelo pelo passar buraco, por um o buraco da camelo agulha. passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, essa comparação de Jesus aí, tem muita gente tentando aí ou aumentar o buraco da agulha ou diminuir o camelo, né? Ou então dizer que não, esse camelo significa lá um cabo que era Não importa. grande, que era grosso. Não importa. Um cabo grosso também não vai entrar na agulha. Não importa. Se você quiser Vai, falar, se você quiser, não vai. pois é. Enfim. Mas é esse cuidado que Jesus tem para conosco. Então, quando e são várias vezes, não apenas aqui no Sermão da Montanha, que nos evangelhos ele fala desse ai de vós, ai, se dirige àquelas cidades, né, de Corazim, de Betsaida, né, que não se converteram com a pregação dos apóstolos, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né, porque os seus milagres que foram realizados antes tivessem sido feitos em outros lugares teriam se convertido, né? Aí ele compara lá com a pregação de Jonas lá também, né? Então, esse sentido Ai de vós, fariseus, que ia botar esses fardos enormes nas costas e com ele vocês não encostam nem no dedo. Ai de vós. Esse ai de vós, para mim, é um dos mais fortes. Fala do ai de vós, os escribas e mestres da lei, né? Os doutores, porque eles reservaram o reino para eles. Só eles que podiam entrar. Nem eles entram, nem deixam os outros entrar. Isso aqui é uma coisa. Tomaste a chave, né, da doutrina lá e pronto. Eles se reservaram, então só eles que conhecem. Então não deixam os outros. E aí a gente vê tanto um influenciador aí de Instagram que começa a colocar coisas como se a igreja dissesse e a igreja nunca disse, né? Eu lembro de uma pessoa que fez um vídeo falando que a igreja dizia que não era para mastigar. Eu digo, onde é que a igreja disse que não é para mastigar? Onde é que a igreja disse? Porque é tu que está inventando isso na tua cabeça. Porque a igreja não disse em lugar nenhum, nunca na história, que não era para mastigar. E aí a pessoa, entendeu assim? A pessoa às vezes se arvora a igreja. Diz, é a tua opinião, criatura. É porque aí, tipo assim, aí entra nessa. Tu não entra, nem deixa ninguém entrar. Porque fecha uma porta, aí vai botar escrúpulo em um monte de gente que agora vai ficar com medo de mastigar. Por quê? Porque são ignorantes, e aí você que deveria saber, nem entra e deixa ninguém entrar. Né? Eu estou dando um exemplo, sem contar com milhares de outros, né, que a gente tem aí. E também ignorância até do grego, né? Porque o Eucaristia em grego é mastigar, né? Tem esse sentido também. Eucaristia é Eucharistem, né? Dar de graças. Mas tem outra palavra que é que a palavra Eucaristia. Quando Jesus fala de tu comer, tomar e comer, ele fala tomar e mastigar. Lá, né? Não mastigar, se você não mastigar a carne do Filho do Homem... Exatamente, é o grego lá de João 6, lá na sinagoga de Cafarnaum, que Jesus vai dizer que é para mastigar o pão dele, a carne dele vai ser mastigada mesmo, né? O pão que eu vou vos dar é para ser mastigado. Aqueles estavam escandalizados, porque como é que esse homem vai dar a sua carne para comer? E aí Jesus vai mais forte ainda, vai dizer que não, é isso mesmo. Né? Então, pois é, mas assim, voltando, é um ai de voz muito grande. As pessoas, às vezes, elas diminuem isso, dessa questão da doutrina. Esse ai de voz, para mim, é o mais forte por causa disso. Porque pessoas que, teoricamente, deveriam ser instruídas e deveriam estar levando as pessoas para Deus, acabam criando normas e regras tiradas do ouvido, né? Tirou do nariz, tá aqui, ó, não dá, assim, aí não entram e não deixam os outros entrarem, né? E aí vão, como é que é? Tem uma expressão que eu acho que na Bíblia também, que vão inchando a doutrina, vão inchando os mandamentos, e aí colocando coisa que, enfim... Era o 613, que eles derivaram do Pentateuco, né? O fermento dos fariseus, né? As proibições e todos os do e don't, né?
E aí fizeram os 246 com mais 365, não, é 248 e 365, né? Dá os 613, né? É um Então, bocado. era um não para cada dia do ano, né? E um sim para cada osso. Se eu não me engano, aí Meu Deus. dos era 613 mandamentos, né? Que o judeu tinha lá. Então era um fardo pesado que Jesus vai denunciar esse fardo da lei, né? Que eles colocaram esse fardo nos ombros deles, né? E nem com o dedo poderiam tocar, né? Jesus vai criticar esses escribas e fariseus aí, né? Pois. Mas, enfim, vamos rezar, pedir a Nossa Senhora Vamos. a graça de não ser esses que guardam a doutrina para si, não entra nem deixa entrar. Vamos pedir a Deus para ser esses pobres aqui. Vou rezar, hoje Exatamente. sou eu, né? Hoje é você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque tu viestes para nos salvar. Te agradecemos, Jesus, porque tu vieste para nos tirar das nossas seguranças falsas, porque tu vieste, Senhor, para mudar o nosso caminho, para literalmente nos converter. Pedimos, Jesus, que dá-nos essa graça de perceber que os teus planos e os teus sonhos para nós são muito maiores e muito melhores do que os nossos próprios planos. Te pedimos, Jesus, também que dê-nos essa graça de que nossas seguranças não fiquem nesse mundo, não fiquem nas coisas materiais, mas que as nossas seguranças sejam nas tuas promessas e na tua palavra. Te pedimos, Jesus, que nos dê a graça de voltar os nossos olhos para ti. Dá-nos, Senhor, a graça de ter os nossos corações alegres e felizes, porque a nossa recompensa está no reino dos céus. A Ti, Maria, consagramos o nosso coração, a Ti, Maria, consagramos a nossa caminhada em direção a Jesus, e a Ti, Maria, nós consagramos também todas as nossas pseudo-riquezas, para que elas sejam colocadas no seu devido lugar, e que o Rei dos Reis, a nossa maior riqueza, né? A nossa maior riqueza é a nossa pérola escondida, sejam realmente Jesus e o seu reino, e que nós busquemos o reino dos céus para que tudo mais nos seja dado em acréscimo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dá-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Não esqueça o seu like, pelo amor de Deus. Exatamente. Aí, os clipes aí no Instagram tem, eu acho que, trazido mais seguidores lá do Instagram para o YouTube, né? Eu acho que temos crescido aí essa semana. Foram alguns, não sei se vieram todos de lá, mas outras indicações, se você está encaminhando para outras pessoas aí. Muito obrigado. Agradecemos, né? Esses novos aí que chegaram aqui também sejam bem-vindos, né? Esse canal já tem mais de um ano e meio aí. E sempre aos domingos a gente tem um podcast que é um comentário um pouco mais estendido, mas durante a semana sempre um videozinho menor para ajudar na sua oração com a palavra de Deus, né? É esse o nosso objetivo aqui com este canal. Então, olha, fique aqui, se inscreve, liga o sininho para não perder as notificações e compartilhe, por favor, compartilhe com mais gente, para que mais gente possa vir também. A gente vai continuar compartilhando no Instagram os clipezinhos, vamos continuar compartilhando no YouTube também os clipezinhos, mas que você possa também chamar mais gente para conhecer, amar, se aprofundar na palavra de Deus. Então, Deus abençoe. Até a semana que vem no podcast e até essa semana aqui no Instagram, que a gente pode se ver. Deus abençoe, Shalom, Deus abençoe.